E esse é um debate que nós vamos fazer hoje, inclusive agora, aqui no Opinião Livre, com o André Quadros, presidente do Partido Novo aqui na Bahia. André, seja bem-vindo à Opinião Livre hoje, querido. Obrigado, Gervásio. É um prazer estar aqui com você, com sua equipe. É um prazer falar também com sua audiência. Parabéns pelo programa. Obrigado. André, há quanto tempo você está aí na liderança do Partido Novo aqui no estado? Olha, eu fui candidato a vereador de Salvador em 2020. Sim. Estou no partido desde 2018, bem quando surgiu dentro de mim aquela vontade de fazer a diferença na política, que a gente estava todo mundo revoltado. Então, arregacei minhas mangas, saí do sofá e fui para a luta, que eu acho que é uma luta realmente gratificante. Sim. Você querer participar da política, do cenário político da sua cidade, do seu estado. Fui candidato em 2020 em Salvador e em 2022, entre 2021 e 2022, eu entrei no diretório estadual do partido como vice-presidente. Sim. E em dezembro agora de 2022, assumi a presidência do diretório da Bahia, do Partido Novo, em um momento de grande transformação. Sim. Em um momento que o Novo abriu as suas portas realmente para crescer, para atingirmos cada vez mais um eleitorado que está carente de representatividade, de representação, um eleitorado que se sente desvalorizado pelos políticos que estão aí, um eleitorado que se frustra em não poder se manifestar de alguma forma, justamente porque a gente está cansado de ter que ver tanta notícia ruim, de nossos indicadores sociais só pioram e a gente fica de braços amarrados, justamente porque a gente não consegue sair desse atraso político que nós vivemos. E acho que o caminho é o Partido Novo. Perfeito. André, a gente viu... Produção, tem um vídeo que eu subi pro Drive ontem, o discurso do Marcel Van Hatten, né, que ele é deputado federal do Partido Novo, e esse vídeo é um trecho do discurso dele, onde ontem foi formado um bloco superpartidário para pedir o impeachment do atual presidente Lula, né? 30 deputados assinaram isso, e o Marcel Van Hatten, ele fez um discurso que eu acho muito interessante. Está no ponto aí, produção? Eu acho muito interessante a gente ver o discurso do Marcel Van Hatten. Coloca aí para a nossa audiência poder ver o discurso do Van Hatten. São nem bem 90 dias de governo e o que nós vemos é que não está cedo para protocolar esse pedido de impeachment. Os crimes de irresponsabilidade se sucedem. Acabamos de protocolar uma peça assinada por todos os parlamentares aqui presentes e, obviamente, com o apoio de milhões de brasileiros que já têm demandado por essa solução para um país que não pode continuar à deriva, um país que não pode continuar a significar uma vergonha internacional, como estamos vendo nesse momento o Brasil se tornar em virtude das ações e omissões desse desgoverno que, ora, ainda está investido no poder no Palácio do Planalto e na Esplanada, mas em muito pouco tempo será, com apoio da maioria parlamentar necessária, afastado para que possamos voltar a ter paz e equilíbrio no nosso país. Não é possível que nós verifiquemos essa sucessão de absurdos. Aliás, ontem mesmo, eu quero aqui fazer uma menção a todos os produtores brasileiros, a todos aqueles que são do agro, que produzem alimentos para todos comerem, inclusive, sobretudo, os mais pobres, pela declaração absurda do presidente Jorge Viana da Apex na China, detratando aqueles que trabalham no campo no nosso Brasil diante dos nossos clientes internacionais. Como disse mais cedo na Comissão de Agricultura, parece que Jorge Viana já decidiu por alterar o nome da Apex para a ADEX, Agência Brasileira de Destruição da Exportação e do Investimento.
Não podemos permitir que continuemos nesta senda. E é por isso que não somente eu, como vejo aqui também meu colega de bancada, deputado Gilson Marques e tantos outros parlamentares de vários partidos diferentes, assinamos esse processo de impeachment. E pedimos agora à população brasileira todo o apoio já demonstrado por meio das redes sociais, da forma mais presencial possível. Povo na rua e impeachment do Lula. Sem dúvida nenhuma, esta é a saída para o Brasil, não há outra. Porque o governo da vingança e do ressentimento já mostrou a que veio. Não é para espalhar amor pelo Brasil. Pelo contrário, o ódio, como disse, a vingança e o ressentimento, é tudo aquilo que nós vemos na declaração do despresidente Lula. E é por isso que esse processo de impeachment vai andar para frente e em breve teremos mudanças na condução do nosso país. Muito obrigado. Meu amigo, palmas aí para Marcel Van Hatten, né? Pelo discurso, pelos os deputados que fizeram aí essa formação suprapartidária aí, 30 assinaram o pedido de impeachment, que eu acredito que com a chegada de Bolsonaro esse número vai aumentar nos próximos dias, junto com a expectativa da abertura da CPMI dos atos do 8 de janeiro, ainda nessa primeira quinzena de abril. André, eu queria perguntar para você o seguinte, nesse movimento que nós estamos vendo hoje na política, nessa polarização, né? A partir dos resultados eleitorais que nós presenciamos no ano passado, né? A derrota da direita, a ascensão da esquerda e chegada ao poder. Quais mudanças o Partido Novo vem empreendendo para se adaptar a essa nova realidade da política, para que se torne um partido competitivo, né? Porque, assim, algumas pessoas têm olhado o Novo com alguns olhos meio assim de descrédito, não no sentido de não concordarem com as ideias do partido ou com o trabalho do partido, mas por achar que com a atual estrutura, as estratégias adotadas, ele não vai ter viabilidade de ser um player competitivo no processo eleitoral. Então, assim, essa derrota que a direita teve no ano passado gerou quais aprendizados no partido e o que o partido ele se propõe a fazer daqui para frente para ser mais competitivo nas próximas eleições? Antes de mais nada, Gervásio, parabenizar aí o Marcel Van Hatten, tem atuado aí de maneira exemplar no nosso Congresso Nacional, foi reeleito no Rio Grande do Sul, fez a sua própria cadeira, o que é muito difícil para deputado federal, e está liderando aí esse processo de impeachment contra o Lula. Pelos desmandos, mais uma vez atacou o agro brasileiro, o agro que é tão importante, um pilar tão importante em nossa economia. Na campanha disse que o agro é fascista, agora o seu ministro fala que o agro também descredenciando o agro brasileiro. Então, assim, não só isso, mas é o passo que nós realmente acreditamos que o Brasil precisa sangrar mais uma vez com mais um processo de impeachment para voltarmos aí aos trilhos. Sobre a sua pergunta, o Partido Novo tem crescido bastante, tá? O Partido Novo é relativamente novo. Nós fundamos em 2015, disputamos as eleições de 2016 apenas em 5 cidades, elegemos 4 vereadores. Em 2018 já crescemos mais, elegemos 8 deputados federais. Em 2022 a gente viu e percebemos que o financiamento público de campanha prejudicou demais os partidos de centro, centro-esquerda e centro-direita, que eu acho que o Novo se encaixa em um partido de direita liberal. Sim. Mingou realmente esses partidos de centro, justamente porque o valor do fundo partidário chegou em quase 6 bilhões de reais e a gente sabe que dinheiro ainda compra os melhores marqueteiros, dinheiro ainda compra os melhores veículos de imprensa e faz realmente muita diferença. Então o Novo se coloca agora para 2024 como uma alternativa de uma direita que está querendo se posicionar na política brasileira, mas não uma direita tão radical.
que eu enxergo que alguns bolsonaristas, os mais radicais, pecaram ao longo aí desses últimos 4 anos de governo Bolsonaro. Partiu para agressão, partiu para a desinformação, agrediram muitos veículos de imprensa. Acho que o caminho não é esse. O caminho que o Novo se coloca é um caminho de um partido que é muito ético, um partido que respeita as instituições, um partido que traz pessoas qualificadas e responsáveis para assumir os quadros no nosso cenário político, e pessoas capacitadas realmente que zelem pelo interesse do cidadão. A gente não aguenta mais pagar tanto imposto. É um absurdo o Brasil ser um dos países que mais arrecada e mais taxa o contribuinte para oferecer os pífios serviços públicos que estão aí à disposição da gente. Então o Partido Novo se coloca nesse cenário, tá, de uma direita liberal na economia. A gente entende que o Estado não deve intervir nas leis de mercado, a gente entende que o Estado não deve intervir nas leis morais, principalmente do seio familiar da sua população. Então, para isso, a gente precisou fazer algumas reformulações internas. Em 2020, a gente tinha que ter, no mínimo, 150 filiados para disputar a eleição em qualquer cidade, pela Bahia e pelo Brasil. Isso foi uma diretriz nacional. E para esse ano de 2024, nós reduzimos esse valor. Reduzimos para apenas 50 filiados para a gente poder lançar a candidatura. É importante frisar que no Partido Novo a gente faz um processo seletivo para lançar as candidaturas. A gente não compra a candidatura, coisas que a gente percebe nitidamente quando a gente avalia os números das eleições. A gente percebe que muitas candidaturas foram compradas, seja para atingir cota de gênero, seja para atingir uma nominata maior, e você acaba tendo pouquíssimos votos, inclusive votos zerados para diversos candidatos em outros partidos, nos partidos mais tradicionais. Isso não acontece no Novo. O Novo preza pela responsabilidade, eu já falei aqui, preza também por seguir as regras do jogo, seguir as regras eleitorais. Então, não há compra de voto no Novo, não há compra de taxista para adesivar seu carro. A gente, infelizmente, o processo eleitoral ainda está muito arcaico nesse sentido. E a gente espera, a gente se coloca realmente como um partido de direita liberal, onde as pessoas sejam mais valorizadas, onde a gente consiga colocar pessoas técnicas em cargos técnicos, para a gente mudar essa política que está aí, para a gente mudar a forma como se vinha fazendo política, que infelizmente é a política que o governo Lula está fazendo. Você tem 37 ministros, praticamente nenhum técnico. Ele colocou praticamente todos os ministros vinculados a partidos ou cargos indicados por outros partidos. Então, lamentamos muito a decisão do presidente e entendemos que o Novo vai crescer muito nas próximas eleições. Para isso, a gente precisa do apoio da população, precisa que as pessoas que estão indecisas, que se filiem. É muito importante a filiação. A filiação é feita dentro do próprio site do partido, novo.org.br. E é isso. Um dos temas que geram muitas polêmicas dentro do universo liberal é o que você falou aí, fundo eleitoral. E o fundo eleitoral, ele trouxe, André, de certo modo, uma vantagem competitiva, esmagadora, absurda para os partidos fisiológicos, né? Os partidos, como a gente diz assim, da velha política, né? Que abocanham milhões e milhões aí do fundo eleitoral, e com isso eles conseguem eleger mais facilmente seus candidatos. Houve nesse mesmo tempo, houve uma dificuldade do financiamento público, ou privado, perdão. Então antes você tinha empresas que poderiam fazer financiamento privado, mas em decorrência também do que ocorreu com a Lava Jato, tudo aquilo, isso acabou sendo proibido, né, dificultado pela questão dos esquemas que existiram na época, e isso dificulta do empresário honesto de querer ajudar, participar do processo eleitoral fazendo doações. Então hoje você tem doações apenas de pessoas físicas com uma burocracia, muitas vezes, que dificulta isso, né?
Ou seja, o modo que o Novo tinha até então de financiar a sua atuação, ele é dificultado, né? Vamos assim dizer, pelo establishment, pelo mecanismo, né? Pelo sistema. Tendo em vista esse novo cenário, porque quando o Novo surgiu, não existia um fundão eleitoral nas proporções que existe hoje. Então, tendo essa nova perspectiva, esse novo cenário, quais mudanças o Novo vem adotando para se tornar mais competitivo nesse cenário, que visa, de certo modo, assim, criminalizar ou dificultar a participação privada, voluntária da política, dificultando o financiamento. Então, assim, o que é que o Novo tem feito nessa perspectiva, né? É isso, Gervásio. Fazendo um pouco a retrospectiva do que aconteceu, quando o Novo foi fundado em 2015, poderia, como você citou, financiamento privado das pessoas físicas, financiamento de empresas também poderia. Veio a Lava Jato e acabou sendo aprovado no Congresso a impossibilidade de pessoas jurídicas, ou seja, empresas, doarem para partidos políticos. Então, o Novo precisou se adequar a essas novas modalidades, tá? Hoje em dia, pessoas físicas só podem doar R$ 1.064 por dia, é um limitante, e só podem doar também até 10% da sua receita bruta, baseado no seu imposto de renda, também é outro limitante. Então, foi aprovado em Assembleia, em convenção, a utilização dos rendimentos a qual o Partido Novo faz jus, relacionados ao fundo partidário. É importante frisar que o Novo sempre lutou para poder devolver esses recursos. A gente entende que o financiamento público de partidos políticos e de campanhas políticas é prejudicial à nossa democracia. Isso que eles contam de que o financiamento público ajuda, democratiza o processo eleitoral, é uma falácia. Você pode ver isso nos números. Os números dizem totalmente o contrário. Os caciques dos partidos são quem mais recebem e muitos ficam a ver navios em partidos tradicionais. Isso leva a outro ponto do Novo, que eu acho que é de uma substancial importância, que é o seguinte: diretores não podem se candidatar, dirigentes não podem se candidatar no Novo, porque isso faz com que não haja conflito de interesse. Sim. Quando você vê um presidente de um determinado partido, que ele também é o candidato, ele tem muita possibilidade de poder ser o próprio beneficiário, né, desses recursos. No Novo não, no Novo foi constituído em seu estatuto para dirigentes não poderem se candidatar, o que eu acho isso formidável, a gestão partidária ser completamente diferente da gestão ali dos mandatários, dos candidatos. Então, foi aprovado em convenção a utilização desses rendimentos. Hoje, o Partido Novo tem em uma conta corrente aplicado, né, cerca de 110 milhões de reais, proveniente aí desses recursos públicos que a gente nunca utilizou e nunca utilizará o valor nominal. O que foi aprovado agora foi apenas o rendimento, ou seja, está aplicado, o que render a gente vai utilizar. O que hoje dá um rendimento em torno de 1 milhão, 1 milhão e 100 mil por mês. Isso, uma boa parte vai ficar com o Diretório Nacional, por uma questão de profissionalização, uma questão de gastos com a comunicação, com o marketing, com assessoria jurídica e contábil. E uma parte desse montante também vai ser rateada entre os 20... na verdade, hoje tem 17 diretórios, mas está no processo de abertura de mais 3 ou 4, então vai ficar cerca de 20, 21 diretórios pelo Brasil, vai ser rateado. E uma das formas desse rateio é a quantidade de filiados no Estado. Então, é muito importante a filiação no Novo para que a gente tenha mais chance de lançar candidatura nas cidades aí onde o filiado mora. O filiado tem base eleitoral, tem sede eleitoral. E também para que a gente consiga reverter um pouco mais desse rateio do rendimento do fundo para o nosso Estado, para que a gente consiga também profissionalizar o nosso marketing, profissionalizar as questões contábeis e jurídicas, como eu já falei anteriormente, e lançar mais candidaturas. É importante frisar que nenhuma cidade está descartada para 2024. Sim. Se as cidades atingirem
as diretrizes que são basicamente ter 50 filiados ativos, ter a quantidade mínima das cadeiras do Estado, né, de vereador, ter essa quantidade mínima de pessoas aprovadas em nosso processo seletivo, a cidade vai lançar candidatura sim em 2024, e isso mudou, né? Mudou bastante. A tendência é que agora, para 2024, a gente lança candidaturas aqui na Bahia entre 12 e 15 cidades, no Brasil cerca de 250 a 280 cidades, e que a gente tenha mais de 1.000 candidatos pelo Novo, pelo Brasil afora. Realmente mostra que a direita está despertou, mas despertou meio cambaleando com o Bolsonaro, sem saber muito para onde ia, com pouco diálogo, às vezes passando dos limites em termos de ética, em termos do modo como foi dito as coisas. Mas não, o Novo se coloca aí como um partido ético, como um partido que preza pela democracia, o partido mais democrático possível. Inclusive, tem muitas candidaturas pelo Novo, que a quantidade de mulheres é superior à de homens, justamente porque a gente entende que as candidaturas não devem ser compradas e qualquer pessoa que se sinta capaz, se sinta com vontade de realmente fazer um trabalho pela sua sociedade, possa se inscrever no processo seletivo e sendo aprovada, e a cidade for lançar candidatura, com certeza sairá candidato pelo Novo. Perfeito, André. São 9 horas e 20 minutos. Eu estava olhando aqui o fundo eleitoral da última eleição. Então, no fundo eleitoral da última eleição, eu peguei aqui a notícia do site UOL. Né? Então, foram 4,9 bilhões de reais. Né? E só para vocês terem uma ideia da proporção, veja para vocês terem ideia. O União Brasil, ele recebeu 15%, 15,73% do total, o que deu 770 milhões. O Novo tem hoje aplicado 110 milhões e não vai usar esse dinheiro, vai usar só os rendimentos desse dinheiro. Mas o União Brasil recebeu na eleição passada 770 milhões. Em seguida veio o PT com 484 milhões, MDB 356 milhões, o PP 338 milhões, PSD 334 milhões, PSDB 314 milhões, PL 283 milhões, PSB 263, PDT 248, Republicano 242, Podemos 187, PTB 112, Solidariedade 110. Ou seja, o Novo hoje tem 110 milhões. Então o Novo, se fosse jogar esses 110 milhões aqui, porque não foi só de um período, foi dos períodos anteriores e juro acumulado. O Novo estaria em 14º lugar, ganhando do PSOL. O PSOL recebeu 97 milhões. Só que o que é que acontece? Deixa eu abrir aqui uma pesquisa, um estudo que eu fiz. Aqui é só para a gente ver como isso deve mudar nos próximos períodos. Espera aí. Ó, nos próximos períodos, a gente vai ter aqui... Posso fazer só um adendo? Pode. Só um adendo, Gervásio. Tava ali na sua tabela que o Novo recebeu 87 milhões do fundo eleitoral. Mas o fundo eleitoral a gente consegue devolver para o Tesouro Nacional. Sim. E esses 4,9 bilhões foram aprovados para o fundo eleitoral, que só acontece de 2 em 2 anos. Quer dizer, o fundo eleitoral você consegue devolver? O fundo eleitoral nós conseguimos devolver. O partidário que não. O partidário que não. O partidário a gente poderia devolver, mas se a gente devolver, seria redistribuído entre todos os outros partidos. E o eleitoral faz o quê quando você devolve? O eleitoral vai para o Tesouro. Vai para o Tesouro. A gente recusa, se você pode pesquisar na internet aí, Partido Novo recusa recebimento do fundo eleitoral. E o fundo partidário, desde 2018, se eu não me engano, que a gente recebeu, é que a gente não consegue devolver e é esse que está aplicado em uma conta corrente no banco. Perfeito. Então, se no fundo eleitoral, na próxima gestão, por exemplo, você tem aí os partidos fisiológicos vão receber bastante, né? Você pega, por exemplo, o PSOL. O PSOL elegeu 14, a federação, PSOL e Rede elegeram 14 deputados.
Então, 14 deputados, meu amigo, eles devem receber uma grana no fundo eleitoral. Né? Então, gente, esse é o desafio que nós temos hoje, né? O desafio de fazer uma política diferente, sem prejudicar o cidadão. Agora, eu vou dizer o seguinte, André, a minha opinião. Tá? Você conhece o Paulo Cogos? Paulo Cogos, lá do São Paulo, que é um libertário? Não conheço. Paulo Cogos é uma figura. Paulo Cogos, acho que ele tem o maior canal anarcocapitalista do Brasil, né? E ele foi candidato, se não me engano, pelo PTB, não foi? Dá uma olhadinha aí. Foi pelo PTB, porque tá com o Otávio Facuri lá no São Paulo, né? Que é um investidor também. Aí ele tem o seguinte discurso: nós temos que usar as armas do Estado para derrotar o Estado, né? E ele defende o uso do fundo eleitoral, né? Então, Mas aí eu vou te fazer uma provocação. E se o fundo eleitoral em 2026 for para 30 bilhões? Aí fica impossível, por exemplo, o Partido Novo fazer a diferença se não usar isso, porque os caras vão ter tanto dinheiro que vai engolir tudo. Pois é, o que impede de Lula aprovar um aumento de fundo partidário para 30 bilhões? Eu acho que o debate é longo, porque eu concordo com o Novo que o fundo eleitoral para mim não deveria existir. Mas dadas as proporções hoje, meu amigo, 4 bilhões, você deve chegar a 6 bilhões na próxima eleição. Vai ser muito difícil a gente conseguir... 4,9 de fundo eleitoral, ainda tem mais 1 bilhão e pouco de fundo partidário, que aí é todo ano. Todo ano, cara. Todo ano, cada partido tem a sua proporção. É, meu amigo. Estado gordo, inchado. Um Estado que não se preocupa com responsabilidade fiscal, nos preocupa muito porque a taxa de juros está aí alta, porque o Estado não tem responsabilidade fiscal. Sim. Então o custo para você tomar dinheiro emprestado tem que ser mais alto justamente porque você está muito endividado. Isso que está em cena aí nessa disputa do governo com o Banco Central. Entendo que nesse momento não é possível baixar a taxa de juros justamente porque há um descontrole das contas públicas. Rapaz, perfeito. André, agora me diga uma coisa, do Partido Novo. Hoje o partido já tem diretórios instalados em alguns municípios da Bahia, como é que está isso? Hoje na Bahia temos apenas o diretório estadual. Certo. Vamos abrir comissões provisórias em todas as cidades que formos lançar candidatura. Perfeito. Com aquela regra dos 50 filiados, pelo menos. Sim, pelo menos 50 filiados. Precisa ter também determinadas quantidade de pessoas aprovadas em nosso processo seletivo até dezembro de 2023 agora, porque eu entendo que ano de eleição 2024 é para a gente fazer pré-campanha e campanha. Ficar correndo atrás de processo seletivo, de candidato para sair candidato em 2024, a meu ver, não é factível. Temos que ter o planejamento ainda para esse ano. Então, se você quiser sair candidato ou até ser dirigente municipal do seu município, aconselho que se filie para a gente atingir essas diretrizes, essas cotas, para a gente poder lançar candidatura em 2024 na sua cidade. Perfeito. Eu estou aqui ao vivo com André Quadros, presidente do Partido Novo na Bahia. André, já que existe esse critério, né? Porque acho que muitas pessoas que estão nos assistindo e vão assistir essa entrevista podem se perguntar, tá, eu quero trazer o Novo para aqui, eu preciso filiar 50 pessoas. O que é preciso fazer para filiar as 50 pessoas? E se eu vivo numa realidade em que as pessoas não vão ter condições, querem participar do Novo, querem ajudar o Novo, mas as pessoas não vão ter condições, por exemplo, de pagar a mensalidade do partido, né? Isso pode ser um dificultador para você implantar diretórios em cidades que, infelizmente, ainda vivem uma realidade econômica muito pobre, né? Então, como é que é esse processo de filiação e essas alternativas que o partido tem para que as pessoas de baixa renda possam se filiar, participar do processo democrático, sem ter que precisar desembolsar, às vezes, um recurso que muitas delas não possuem? Olha, o processo de filiação é muito simples, tá? Só acessar o nosso site novo.org.br, clicar lá em Filice e você automaticamente estará filiado. O Partido Novo sobrevive das suas contribuições dos seus filiados. Antigamente, quando foi fundado, era em torno de R$25 e foi corrigindo esse valor pela inflação. Hoje encontra-se em R$38 mensais de contribuição, justamente porque a gente não quer depender de
dinheiro público para se autofinanciar, para se sustentar. A criação de um partido político e sua viabilização demanda muitos recursos, custo com TI, custo com marketing, com jurídico, com contábil, com executiva, diversos custos. Hoje, todos os seus dirigentes são dirigentes de forma voluntária, apesar de que foi aprovado também, na mesma convenção que aprovou a utilização do rendimento do fundo partidário, foi aprovado que os dirigentes poderão ser remunerados, isso vai ficar a critério do diretório. Mas pensando nas pessoas, principalmente nos jovens, nos estudantes universitários, nas pessoas que não têm condição de contribuir, o Novo também colocou em resolução, aprovado, que quem é isento de imposto de renda não pode, na verdade, quem é isento de imposto de renda pode solicitar a isenção dessa contribuição. Isso fez com que a gente aumentasse bastante a quantidade de nossos filiados, mas, mais uma vez, se você acredita que o Novo pode fazer diferença, como está fazendo, nosso grande exemplo é o Romeu Zema, governador de Minas Gerais, onde pegou o estado com um déficit fiscal de 60 bilhões e levou para um superávit de 2 bilhões no ano passado. Para quem não sabe, déficit e superávit é basicamente receber mais do que gasta, o que você deve fazer em sua casa, em sua família. Então ele pegou um déficit, ou seja, o estado de Minas gastava 60 bilhões a mais do que arrecadava. E entregou com um superávit, ou seja, arrecadou mais do que gastou em 2022. Isso trazendo investimento, foi o estado que mais cresceu o percentual do estado em relação ao PIB brasileiro, foi o estado que mais combateu o Covid, na época do Covid, com hospitais de campanha, os mais rápidos, os mais enxutos, os mais eficientes. Compra de respirador também foi o que conseguiu entregar. Aqui na Bahia tivemos aquele consórcio dos estados do Nordeste, onde a gente mandou dinheiro na frente para uma empresa que nunca tinha fabricado respirador, uma empresa que fabricava ou vendia cannabis, inclusive, um absurdo. A segunda isso. nota fiscal, se não me engano, emitida pela empresa. Então, pensando no crescimento do Novo, a gente abriu essa exceção para pessoas isentas de imposto de renda, pode se filiar e solicitar também a isenção da sua contribuição mensal. Mas é muito importante que quem puder se filiar e contribua, que eu faça, porque é realmente uma nova política, é uma forma completamente diferente de fazer política. Vocês podem perceber aí, podem pesquisar os melhores deputados federais no ranking dos políticos, com certeza o Novo vai estar encabeçando a lista. São os mais transparentes, são os que economizam mais recursos públicos, são os mais assíduos nas sessões na Câmara. Então, assim, é uma nova forma de fazer política. Acredito que o Novo, dentro do cenário político atual, é a melhor ferramenta da gente conseguir a tão sonhada transformação que nossa população merece. Perfeito, André. Estou entrevistando André Quadros, presidente do Partido Novo na Bahia. Ontem a gente fez uma entrevista, vou até mandar para você depois, para você poder assistir, com o Marco Cruz, que ele é um dos diretores, um dos sócios da Multidados Pesquisa, uma empresa que faz pesquisas eleitorais aqui. Foi muito boa, ele esclareceu pontos interessantíssimos sobre a pesquisa eleitoral, que existiu uma dúvida, ele esclareceu bem ontem aqui. Qual é a dúvida que gira hoje na direita? Como é que Bolsonaro, por onde passa, tem multidões, tem muito mais engajamento nas redes sociais e perdeu a eleição? Isso é uma coisa que colocou em xeque, inclusive, o processo eleitoral. Muitas pessoas ficaram com dúvidas e tal. Ainda tem pessoas que estão com dúvidas ainda hoje por essa realidade. O que meus olhos veem não é o que aconteceu de fato. E ele explicou, a explicação dele foi o seguinte, que Bolsonaro, nas pesquisas que eles fizeram, nas pesquisas internas, Bolsonaro tinha 15% de apoiadores fidelizados, que a gente poderia dizer dos militantes aguerridos. E Lula tinha 4%. Ou seja, Bolsonaro tinha 3 vezes mais militantes com engajamento do que o atual presidente Lula. Isso fazia com que aquilo que a gente via nos nossos olhos mostrava essa desproporção aqui, Então, Bolsonaro 3 vezes maior nessa fidelização e engajamento do que o próprio Lula. Mas a questão assistencialista foi que pesou para o eleitorado que não está nem aí para a política,
mas vive uma realidade socioeconômica às vezes fragilizada, decidiu, né? Porque o Bolsonaro teve, a explicação que ele deu foi mais ou menos essa, porque o Auxílio Brasil ia ser 400, ia prometer 600, virou 400, aí no final ficou 600, aí isso gerou uma certa insegurança no eleitorado de baixa renda, e esse eleitorado acabou acreditando que o Lula, que prometeu os 600, iria manter os 600, etc e tal. Então nós vivemos hoje uma realidade, essa entrevista ontem me trouxe essa percepção, André, que a gente ainda vive um país de dimensões continentais, que ainda existe muita pobreza, né? Existem muitas pessoas ainda que, aqui na Bahia, por exemplo, são 16 anos do PT, então a gente já tem uma geração PT aí, que foram pessoas que foram alimentadas com essa narrativa assistencialista, essa narrativa da dependência do Estado, né? Com uma educação precária, o que faz com que as pessoas não tenham, às vezes, uma qualificação para disputar o mercado de trabalho, competitividade. Então, a gente tem uma realidade cultural muito dura que ela se mistura com a realidade econômica. Como é que o Novo, na sua perspectiva, pode chegar e acessar essas pessoas, tirando-as dessa escravidão cultural, que coloca-as apenas como pessoas incapazes e que elas precisam depender de um Estado gordo, grande, assistencialista. E, ao mesmo tempo, como é que o Novo pensa em políticas que gerem a inclusão a partir do maior programa social que existe, que é o emprego? Então, assim, como é que você vê essas duas realidades em nosso Estado, que, infelizmente, ela ainda é muito forte, porque são 16 anos de PT no poder, caminhando aí para 20 anos. Olha, Gervásio, como você falou, o PT está aqui governando nosso estado há 16 anos. Nesse período, a Bahia saiu da 21ª colocação dentre os estados brasileiros para a penúltima, ou seja, 26ª colocação no índice do IDEB. Sim. O IDEB é o principal índice que avalia a educação no Brasil. Isso é muito triste porque a perpetuação do PT no poder perpetua também uma má formação, como você citou, uma má qualificação tanto dos professores quanto dos alunos, e acaba que muitas vezes essas pessoas acabam indo para a criminalidade. Por quê? Porque também a geração de emprego fica dificultada com a má qualificação em educação. É preciso criar cursos profissionalizantes, urgente, cursos de qualidade. Quando você tem material humano, mão de obra qualificada, você começa a atrair empresas, você começa a atrair investimentos. Não só isso, você também precisa gerar uma cultura de empreendedorismo, uma cultura de abertura do mercado na Bahia para atrair empresas, atrair investimentos, atrair até multinacionais que queiram aportar suas fábricas, suas plantas aqui na Bahia. O polo de Camaçari tem ficado para trás dentro do cenário industrial brasileiro, justamente porque aqui na Bahia temos muitas barreiras a serem ultrapassadas. É muita burocracia, questão de licença, de alvará, a questão de respeito aos contratos, da segurança jurídica para qualquer empresa se estabelecer aqui. Tudo isso é muito complicado. A gente, como do Novo, entende que o mercado deve ser o mais aberto possível para empresas poderem empreender, empresas poderem trazer seus recursos, e isso gera mão de obra. Quando você diminui o desemprego, automaticamente reduz a criminalidade. Isso foi perceptível agora no governo Zema, em Minas Gerais. Reduziu o emprego, reduziu a taxa de desemprego, reduziu automaticamente a criminalidade. Zema também criou um programa para cursos profissionalizantes, né, para atrair mão de obra um pouco mais técnica e atrair empresas também. Então, assim, vejo a Bahia precisando de mudança urgente.
essa cultura do empobrecimento, que é a cultura onde o PT se perpetua, Sim. é muito prejudicial para toda a população, inclusive para os mais pobres. São os mais pobres que dependem do SUS, são os mais pobres que dependem da mobilidade urbana, que é tão deficitária. São os mais pobres que precisam realmente da estrutura estatal para sobreviver, para fazer seus afazeres ali do dia a dia. Então, é preciso colocar na cabeça das pessoas que têm uma condição social e econômica mais fragilizada que o Estado precisa dar liberdade para ela poder empreender, para ela poder ganhar o sustento dela e não ficar dependendo automaticamente todos os meses do Bolsa Família, do Auxílio Brasil, seja lá o programa que for. É importante ter uma porta de saída. Isso, essa perpetuação também dos auxílios faz com que as pessoas nem queiram trabalhar de carteira assinada. Sim. E isso aumenta o nosso déficit previdenciário. Então, tá tudo errado. Você precisa fomentar que ela trabalhe e não fomentar que ela não trabalhe ou que ela trabalhe, mas sem poder contribuir para a Previdência, não trabalhe de forma oficial. Informal, né? Então, precisa ter alguém que esclareça isso, sabe? Então, esse tipo de programa que você faz precisa esclarecer essas coisas. As pessoas socioeconômicas mais fragilizadas precisam perceber que elas não podem votar em quem está comprando o voto dela. O candidato que for comprar o voto, elas têm que ter noção de que aquilo ali é um investimento para ele. Então, eu até entendo que às vezes a pessoa está necessitada, está precisando, vai atrás de um político, mas aquilo perpetua a pobreza no nosso estado. Sim. Essa é uma realidade que a gente tem que realmente combater, né? Entra aí a importância da guerra cultural que a gente fala tanto aí, para ajudar a mudar a mentalidade das pessoas, né? Para elas saírem desse ciclo de pobreza, né? Para elas perceberem que o poder está na mão delas, né? Agora, quando as pessoas terceirizam isso, né, no poder, quando elas terceirizam isso para o Estado, a coisa desencandeia assim de uma forma triste, né? O Antônio Braga, ele faz uma pergunta aqui que eu acho interessante, que é importante você responder, porque isso gerou uma percepção que eu acho que prejudicou o Novo em algum momento, né? Ele perguntou aqui: o Partido Novo vai continuar apoiando Lula e a esquerda, como fez João Amoedo em 2022? Então, João Amoedo, ele fez alguns posicionamentos polêmicos, realmente, no período eleitoral do ano passado, que gerou isso manchou o partido, né? Ele, como presidente, acabou manchando a imagem do partido, porque ele, como presidente do partido, porta-voz do partido, líder do partido, então se a posição que um líder partidário tem na cabeça do eleitor é uma posição do partido, né? Então, essa polêmica do João Amoedo gerou confusões aí na percepção do eleitor e na imagem do Partido Novo. O que é que você tem a dizer a respeito disso? Olha, tenho um profundo admiração pelo João Amoedo. O João Amoedo fundou o partido. Lá atrás, procurou estabelecer critérios rigorosos. Poxa, ele teve uma brilhante ideia. Sim. Qual foi a ideia dele? Vamos criar um partido decente. Uma ideia inimaginável na época, né? Lá em 2007, 2008, começou a angariar assinaturas, correu todo o processo de forma certinha, sem atalhos, com todas as assinaturas, com voluntários, etc. Criou um estatuto muito bem feito. Foi o nosso candidato às eleições presidenciais em 2018, teve mais de 4 milhões de votos, 4 milhões e meio de votos, ficou na frente de muitas outras figuras conhecidas da época, como a Marina Silva e o Meirelles, inclusive. Sim. Mas é importante frisar que o João Amoedo não faz mais parte da direção do partido desde 2020. Sim. Então, tudo que ele falava com a responsabilidade de ser apenas um filiado, né? Uma pessoa qualquer, filiada a um partido, que poderia falar o que quisesse. Ele tem o livre-arbítrio para isso e tem também a livre expressão dele, tranquilamente.
Mas o que ele falava acabava repercutindo muito, porque, querendo ou não, ele era a imagem do partido, Sim, apesar de ele não ter nenhum papel de liderança, nenhum papel de dirigente. sim, Nas eleições de 2022, ele, infelizmente, não fez campanha para o nosso candidato, sim. que foi o Felipe Dávila. Isso me entristeceu demais. Na reeleição na primeira eleição de Zema, ele não foi para a posse de Zema. Sim. É bom que isso fique claro. Então, a meu ver, ele perdeu um pouco O espírito da coisa. o espírito da coisa, o alinhamento que ele sempre defendeu. Então, assim, quando teve o segundo turno entre Lula e Bolsonaro, infelizmente, ele declarou voto para Lula. Não considero que é apoio, tá? Apenas acho que ele é uma figura pública que declarou um voto. Sim. Claro que muita gente entende como apoio, mas apoio, ao meu ver, é você ir em manifestação de apoio, é você aportar uma quantia financeira razoável, é você realmente utilizar os seus mecanismos aí para realmente apoiar e angariar votos. Apenas considero que ele declarou o voto no Lula e isso pegou mal para o partido que sempre foi de direita, uma direita liberal, um pouquinho diferente da direita de Bolsonaro, que é uma direita um pouco mais radical. A gente se coloca nesse contexto aí da radicalização um pouco mais ao centro, mas entendo que ele perdeu um pouco a mão, sabe? Se distanciou um pouco dos princípios e valores do partido que ele ajudou a criar. Então é bom que isso fique claro, ele não Sim. fala pelo partido, desde 2020 ele não tem liderança sobre o partido. Claro que ele tem muitos amigos dentro do partido, é natural, mas é bom que isso fique claro, isso manchou a imagem do partido, perdemos muita filiação, Sim, sim. porque o Novo também sobrevive de suas filiações e a gente Sim. entende que a gente é como se fosse um streamer. Perfeito. A pessoa está satisfeita ali com o stream, contribui mensalmente, não está satisfeito, cancela Cancela. automaticamente. Então, assim, o Novo é importante. Isso é que a gente tem que estar sempre alinhado com nossos filiados. Porque se a gente se distanciar um pouco dos nossos princípios e valores, a gente vai perder filiado. Coisa que aconteceu com o Amoedo, apesar de ele não ter mais um papel de liderança dentro do partido. Esse esclarecimento que você trouxe é muito importante, porque assim, eu que acompanho política diariamente, eu não sabia que ele tinha saído do Novo, da direção do Novo em 2020. Então, foi importantíssimo você trazer isso. Eu acho que foi uma falha da direção aí não conseguir propagar isso com mais força, né? De meio que se desvincular o partido da imagem dele, porque naquele momento de polarização, tipo assim, de certo modo, um pouco do que aconteceu aqui na Bahia, né? Então, aqui na Bahia a polarização foi diferente. Você teve bolsonarista que não votou em João Roma porque via que João Roma não teria condições de ganhar do PT, enxergava em ACM Neto a única alternativa e fez o voto útil para ACM Neto. Não porque gosta de ACM Neto, porque tem afinidade ideológica com as ideias da ACM. Não. Mas votou que, pô, meu amigo, entre a ACM e o PT, eu voto em ACM porque qualquer coisa é melhor que o PT. Entende? Então, de certo modo, essa polarização, eu vejo que ela prejudicou o Novo, engoliu o Novo e tirou do Novo o eleitor que é do Novo, mas que ao ver esse discurso do Amoedo, já vendo o voto útil ali, a disputa bem acirrada, acabou prejudicando aí o candidato do Novo nesse momento. Mas essa questão do Amoedo, esse esclarecimento foi muito importante e eu acho que respondeu aí ao nosso amigo Antônio Braga. André, última pergunta que eu queria fazer para você, né? É o seguinte, 2024 tá aí, né? O que é que o Partido Novo, você de certo modo já respondeu isso com algumas palavras, mas assim, o que é que o Novo espera para a Bahia 2024, né? E o convite, né? Fica aberto aí para você fazer o convite para quem quiser fazer parte dessa jornada, né? O que esperar do Partido Novo para 2024? Bom, você que está nos ouvindo, nos assistindo, é importante que fique claro que a gente vai crescer, tá? O Partido Novo vai crescer agora em 2024, eu não tenho a menor dúvida disso, justamente porque a gente nunca cresceu tanto enquanto a gente era oposição ao governo Lula em 2018.
E o governo Lula é um prato cheio para nós, porque é tanto desmando, é tanta coisa errada, e aí as pessoas ficam meio que órfãos de um partido político decente. Então você que está nos ouvindo, que tem interesse em sair candidato a prefeito ou a vereador em 2024, nos procure, Novo 30 Bahia no Instagram, se filie, novo.org.br, e venha fazer uma política realmente diferente, uma política que preza pelo corte de gastos, pelo corte de privilégios, mordomias, regalias do serviço público. Isso precisa ser realmente limpo da nossa cultura. Um partido que tem feito a diferença. Em 2024 será um ano decisivo para o Novo, porque vai servir de base para 2026. Tá muito cedo para se preocupar com 2026, mas tenho a esperança de que o nosso governador de Minas, Romeu Zema, tenha protagonismo em 2026. E vai ser muito importante que a gente eleja muitos vereadores e muitos prefeitos pelo Brasil afora, para que ele tenha alguma chance, ou que o Novo componha com outros partidos, para realmente ter alguma chance de tirar o PT em 2026. Coisa que vai ser muito difícil, porque eles sem a máquina pública, eles já são muito aguerridos. Imagina com a máquina pública, onde um sistema com bilhões financiando partidos políticos, eles realmente vão ficar cada vez mais difíceis de serem derrotados. Mas eu tenho esperança, eu tenho fé no povo brasileiro. Dizem que a esperança é a última que morre, e eu acredito muito nisso. E quero tornar o país, o nosso estado, um lugar melhor para se viver. Entrei na política para isso, sou dirigente do Novo para isso. Isso aí. E tô aqui, estou dedicando meu tempo, meu intelecto, meus recursos financeiros, inclusive, porque até então sou voluntário, estou há 2 anos sendo dirigente do partido de forma voluntária. Que bacana. E quero ver o Novo crescendo, ver o Novo, porque eu acredito que a melhor forma de mudar a vida das pessoas é através da política. E acredito que dentro da política, o melhor partido, a melhor forma de melhorar e mudar a política é através do Partido Novo. Eu esqueci de perguntar a você falou, eu me lembrei. Existe a expectativa de Romeu Zema vier aqui na Bahia? Existe, estamos trabalhando com isso. Ele já foi, inclusive, agora no Maranhão, estava no Maranhão há uma semana atrás, fez uma palestra com o Diretório Estadual do Maranhão. Estamos avaliando a questão de agenda. Sim. Mas não tem nada certo, mas assim que tiver, com certeza será divulgado. E os filiados do Novo são os primeiros a ficar sabendo, porque todos os eventos são enviados diretamente para eles via e-mail marketing.